Então, para isso, tá bom? Nós vamos precisar agora nós vamos chegar aqui no nosso primeiro processador. Bom, isso aqui parece complicado, gente, mas não é. Tá bom? A parte de cima é a calculadora. A parte de baixo, gente, é a unidade de controle. No diagrama do Logicim fica pequenininho, o que não corresponde à importância que tem isso daqui, não. Tá bom? Então, essa unidade de controle, gente, ela é um polvo cheio de braços e dedos assim, para conseguir apertar qualquer dos botões da calculadora. Tá bom? Então, o que ela expõe aqui, exatamente, são sinais que são encaminhados. Você pode pegar qualquer sinal aqui, tá vendo? Esse aqui, que faz o registrador compare e pegar, ele é esse sinal que está vindo aqui. Aqui, ó, o clear do acumulador é esse sinal aqui. O clock do acumulador é esse sinal aqui. E por aí vai, tá bom, gente? Esse aqui, tomada do barramento pelo registrador in. Vamos seguindo aqui, é um dos sinais que vem daqui. Tá bom, gente? Então, a ideia é que essa unidade de controle, ela tem um clock e ela vai nos produzir esses sinais segundo um programa. Ou seja, então o programa tem que estar com esse esquema aqui, o programa tem que estar dentro da unidade de controle. Para esse tipo de processador aqui. Ok? Como é que a unidade de controle vai ser agora? Ela é um pouco mais complicada do que aquela primeira que a gente viu, exatamente para ela conseguir lidar, ela tem que ter reações diferentes. Para uma microinstrução de sinais, é só acender os sinais, mas uma microinstrução de literais, ela tem que pegar esse literal e colocar no barramento. Bom, então, vejam vocês aqui, ó, tá bom? Aqui, ó, nós temos um circuito de temporização. Bom, isso aqui oferece os sinais, você pega o sinal de clock inicial e divide ele em T0, T1, T2. Então ele vai ficar, esse circuito temporizador aqui, ele liga o T0, apaga o T0, liga o T1, apaga o T1, liga o T2, apaga o T1, depois liga o T0 outra vez, T0, T1, T2, T0, T1, T2, fica fazendo isso. E isso, é claro que a gente vai usar de uma maneira a implementar a nossa lógica de execução das microinstruções. Bom, então aqui é o seguinte, ó. No instante T0, o PC, né, o Program Counter, o que contém o endereço da microinstrução sendo executada, tá bom? Ele é incrementado. No T1, então ele muda esse endereço aqui, tá bom? No T1, ou seja, depois que o endereço já está aqui, no T1, o conteúdo da memória, ou seja, a microinstrução que está no endereço carregado aqui, vai para esse registrador MR, isso é Micro Instruction Register. Bom, então a instrução fica aqui. Nessa instrução, que agora é o seguinte, o bit 23 tem um papel especial. Os outros bits, gente, eles são encaminhados ou bem para um registrador de sinais, ou bem para um registrador com o valor do literal. Tá bom? Que esse literal é uma saída, tá bom? E a outra saída são essa aqui de sinais. Isso tudo aqui, gente, que está aqui no circuito, é só para visualização. Então isso aqui não é necessário, não. Tá? Para acompanhar, na hora que a gente fica vendo o circuito mexendo aqui, isso aqui é bom para a gente ver o que está acontecendo. Bom, no tempo T1, então, o MR é atualizado. No tempo T2, gente, o tempo T2, vamos por partes aqui, ele tem a ver ou com o registrador de sinais ou com o registrador aqui de literais, mas ele não atinge diretamente, não, porque ele passa por um end. Esse end pode estar bloqueado por um zero em alguma das coisas, tá bom? Aqui é o seguinte, o bit 23, lembre-se da convenção, quando ele é 1, a microinstrução está codificando um literal. Tá bom? Então, se ela está codificando um literal, não são sinais. Então, esse sinal aqui não passa. Tá bom? Quando ele for 0, o sinal do T2, tá bom? Ou seja, então esse registrador de sinais aqui não é atualizado. Tá bom? Quando for 0, bit 23, aí aqui é 1, então o sinal do T2 passa, que é o clock de sinais aqui, que vai copiar, então, esses bits aqui de 0 a 22. Ok? E do lado de cá é o contrário, tá bom, gente? O mesmo sinal T2 aqui,
ele acaba sendo o clock aqui, ele tenta ser o clock do registrador literal. Bom, mas para ele passar aqui, o bit 23 tem que estar em 1. Tá? Conforme de acordo com a nossa convenção. Tá bom? Então esse sinal vai passar, então ele vai atualizar este ou este. Nesse aqui de cima ainda tem um circuito para apagar todos os sinais, gente, que cada vez que o bit 23 é 1, eu apago esse registrador de sinais aqui, gente, porque se tiver alguma coisa aqui nesse registrador de sinais, isso aqui está mexendo com a calculadora, entendeu? Então isso aqui faz as coisas acontecerem. Então, se a microinstrução é de sinais, eu quero ter a certeza que todos os sinais estão apagados. Tá bom? Então por isso que eu apago as coisas aqui. Eu estou colocando no literal de uma condição que só pode passar o bit 23 naquele barramento descendo. Peraí, não entendi. Ali eu estou 23. 23, o bit 23, isso. Só o bit 23 pode passar nesse barramento ou nada? Não, o bit 23 aqui é um bit, tá? Esse bit está entrando aqui nesse end, tá? T3 aqui, T2 aqui também é um bit. Tá bom? Isso aqui é um end. Se isso aqui for 0, o que significa? A saída aqui é 0. O clock, não, o T2 não vai chegar aqui nesse registrador. Eu não entendi porque ele só vai ser 1 quando for o bit 23. Ele o quê? Esse barramento vai ter 1 nele quando for o bit 23. Quando o bit 23 for 1, que vai ter 1 nele. Isso não é um barramento, é um fio só, tá? Ele é o bit 23, entendeu? É isso. Ele é feito para ser literal. É para indicar que os restantes devem ser interpretados como literal. Tá bom? Ou seja, você repare, gente, na correspondência entre a nossa codificação de um programa e a sua interpretação, ou seja, a reação do circuito àquela microinstrução. Tá bom? Então aqui é o seguinte, quando tem um aqui, eu quero que a unidade de controle reaja colocando os bits que estão aqui no barramento, na sua saída literal. Tá bom? Quando não, eu quero que os bits que estão aqui sejam refletidos nos sinais. Tá bom? Ou seja, quando o bit 23 for 0, eu quero isso. Então, repare na correspondência entre isso e isso que está aqui, ó. Tá bom? Ou seja, o que está vendo aqui no tempo T2 eu vou atualizar ou bem os sinais ou bem o literal. Conforme o que, gente? Conforme o valor do bit 23. Se o bit 23 for 0, aqui tem um NOT, então aqui vai ser 1. Então o T2 vai atualizar o registrador de sinais. Tá bom? Se o bit 23 for 1, o que significa? Aqui vai ter 0, o registrador de sinais não será atualizado. Além disso, ele vai ser zerado aqui. Tá bom? O registrador de literal aqui é o contrário, tá bom? Ele também, o tempo T2 está aqui, tentando dar um clock nele. Mas não vai conseguir se o bit 23 for 0. Ok? Então, com isso aqui que a gente consegue ter uma unidade de controle que oferece tanto sinais como coloca literal no barramento. Vamos ver agora aqui, prestar mais atenção no problema de como que um programa vai parar na memória de um computador. Quem que carrega? Um programa é um outro programa que lê o seu programa que está gravado em disco. Tá? É esse o comportamento normal. Bom, quem que carregou esse loader? Isso chama-se um loader, o programa que faz. Quem que carregou esse loader lá na memória? Tá? Você tem um processo que a gente chama de bootstrap, que é o seguinte: na hora que você liga o computador, ele começa a executar um programinha que está numa memória ROM. ROM quer dizer read-only memory. Tá bom? Esse programa, o que está lá nesse ROM, é um loader primitivo. Tá? Um loader bem simplesinho, que em geral ele faz o seguinte: vá até uma parte específica do disco lá e execute o programa que está lá. Certo? É isso que faz esse programinha. Certo? Pega esse programa que está lá, traz para a memória e começa a executá-lo. Esse programinha que está nessa parte prefixada do disco
é um outro loader um pouquinho mais sofisticado do que esse, que aí vai procurar um loader mais sofisticado ainda, que vai carregar o sistema operacional, e uma parte do sistema operacional é o loader que a gente usa cada vez que a gente chama um programa aqui no Windows ou no Linux. Bom, então esse é um processo que é chamado de bootstrap, né? E que hoje em dia é assim, tá bom, gente? Mas eu me permiti aqui uma digressão aqui para mostrar que as coisas não eram assim, não. Eu já cheguei a programar, a trabalhar com esse computador aqui, o PDP-11, tá? Que foi um computador que, aliás, marcou a história. Mas aqui é o seguinte, gente. Você setava os bits aqui através dos interruptores assim, e tinha um outro botão que falava assim: isso vai para o endereço, o registrador de endereço da memória. Aí ia para lá. Depois você setava outros bits aqui, falava assim: esse aqui é o conteúdo desse endereço para colocar nessa posição da memória. Bom, então o loader mais primitivo de todos, ele era carregado assim, porque não existia ROM. Pelo menos era volátil, né? Pelo menos a memória não era volátil, a memória era de núcleo de ferrite, e então, quando você desligava o computador, no dia seguinte, o seu loader estava lá, a não ser que alguém tivesse escrito exatamente em cima do loader, tá? Que acontecia com alguma frequência. Tá bom? Mas, enfim, um carregador é assim. Bom, no Logic, como é que é? Bom, tudo simulado, tá bom? Tudo de brincadeirinha. Então, primeiro você pode escrever o que você quiser na memória, numa posição específica da memória, e depois, o mais importante, é que você pode carregar um mapa da memória. Você carregar todos os bits dela a partir de um arquivo. Esse arquivo tem os bits codificados em hexadecimal, um arquivo tipo texto, que ele tem que ter todos os bits lá codificados em hexadecimal. Tá bom? Então, é assim, ó, dessa forma aqui. Tá vendo? Aqui está o formato do arquivo, que é um arquivo com mapa de memória do Logic. Bom, então, ele tem uma primeira linha aqui, misteriosa, que eu não entendo para que ela existe, é obrigatório. Bom, e depois, aqui, por um máximo de infelicidade, não tem nenhuma letra, mas isso que está aqui embaixo aqui está em hexadecimal. Bom, então isso aqui, ó, depois que você manda carregar, tá vendo? A primeira linha vem para essa posição da memória, a segunda linha para a segunda posição da memória, tá bom? E é assim que a gente carrega alguma coisa na memória, nos componentes de memória do Logic.